Vamos falar agora de 3 virtudes que são muito ligadas ao autocontrole do crente, que são fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma pessoa que contém essas virtudes pode vencer qualquer vício. Quando Deus criou o homem, ele o chamou para que dominasse sobre os animais, sobre a terra e sobre tudo que possuía. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, o homem passou a perder o domínio sobre o que possuía. Vemos isso em várias histórias da Bíblia, como as nações que o povo de Deus dominava se rebelavam e não se sujeitavam mais. Ou, por exemplo, quando a casa de Davi saía do seu controle e seus filhos cometiam toda sorte de pecados. Da mesma forma, nós perdemos o controle de nós mesmos quando nos entregamos ao pecado e não somos guiados pelo Espírito Santo. Ficamos infiéis, iracundos e descontrolados, porque nossos pecados tomaram conta do nosso coração e nos encontramos em dificuldade para recuperar esse controle. Vamos entender agora cada uma dessas 3 virtudes do fruto do Espírito, que nada mais são que a solução para quem possui qualquer vício. 7ª virtude do fruto do Espírito, fidelidade. Fidelidade a Deus nos faz mostrar atitudes de confiança e de fé. Faz-nos obedecer mesmo que não tenha ninguém por perto. Essa virtude do fruto do Espírito nos faz conseguir seguir o que está escrito em Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Só vai ser fiel a Deus até a morte quem realmente o ama e tem como prioridade em sua vida. Um exemplo disso é o apóstolo Pedro. Antes de ser cheio do Espírito Santo, ele afirmava que jamais negaria a Cristo. Não muito tempo depois, ele nega Jesus descaradamente em Lucas 22, verso 56 ao verso 60. Agora, após o momento em que Pedro é cheio do Espírito Santo em Atos 2, a sua vida se transforma. Ele não é mais do tipo que fala, ele é do tipo que faz. Após ser ameaçado pelos sacerdotes, para que não pregasse mais o evangelho, ele disse para aqueles que o queriam prender: importa antes obedecer a Deus que aos homens, em Atos 5:29. Percebeu? A mesma pessoa antes e depois de ser cheio do Espírito Santo, se mostrando de forma totalmente diferente quanto à sua fidelidade. Se você não tem conseguido ser fiel a Deus, isso pode ser um alerta para que você busque a presença do Espírito Santo. Não se conforme com uma vida de infidelidade. Pessoas infiéis não serão salvas. Vencendo as tentações. Uma pessoa fiel jamais cairá em pecados como adultério. Ela sempre levará a sério a confiança que as pessoas ao seu redor têm nela. Além disso, ela dificilmente cairá em qualquer tentação devido ao fato de não ser apenas fiel ao próximo, mas principalmente a Deus. Isso ocorreu na história de José, que além de ter sido fiel a Potifar, foi fiel a Deus ao ser tentado pela mulher do seu patrão, em Gênesis 39. Portanto, se quer ser fiel a Deus, seja cheio do Espírito Santo, para que este te leve à fidelidade. 8ª virtude do Espírito, mansidão. A pessoa com espírito manso é aquela que age sem raiva, estupidez e nervosismo. Ela também está de acordo com o que Jesus ensina no Sermão da Montanha, em Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão não nos torna frouxos ou omissos, mas senão a obra sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Veja como Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus 11, 29. Jesus era manso, mas isso não tornava indiferente quanto aos acontecimentos ao seu redor. Ele ainda assim exerceu poder e autoridade sobre demônios, enfermidades e leis da natureza. Sua mansidão não impedia de combater as heresias dos fariseus. Um homem manso citado na Bíblia foi Moisés. Veja o que nos ensina o livro de Números. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, verso 3. Isso não fez dele frouxo ou indiferente quanto aos pecados do povo. Mansidão nos ajuda a nos controlarmos em momentos de raiva e nos faz parecer com Deus, que é tardio em se irar. Vence a ira com mansidão. Todo aquele que é manso não cairá em pecados relacionados à ira, por exemplo. Pecados como vingança, briga, assassinatos, fofocas, ofensas ou qualquer coisa desse tipo que só serve para prejudicar o próximo, não virá daquele que possui o Espírito Santo, porque ele é manso e ajuda a controlar seu temperamento. Eu tenho um vídeo onde eu vou falar mais especificamente sobre ira. Dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, eu vou colocar ele na descrição, caso você tenha interesse. 9ª virtude do fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio é o controle que temos de nós mesmos ante aos nossos impulsos. Ele nos leva a ter autodisciplina.
Todo cristão tem essa virtude. Uma forma de conseguir isso é por meio do jejum. O jejum contribui para que consigamos dizer não para nossas vontades, mesmo que elas sejam fortes. Se somos dominados pelo pecado, logo fica claro que não temos domínio próprio. Um cristão genuíno não pode ser controlado pelo pecado. Ele deve ser controlado pelo Espírito Santo, para que seja feita na vida dele a vontade de Deus apenas. Pois as pessoas, guiadas pela carne, não querem depender de Deus. Um grande exemplo de domínio próprio na Bíblia é o de José. Em Gênesis 39:12 está escrito: E ela, a mulher de Potifar, lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Mesmo José sendo tão jovem, ele conseguiu se controlar e não cair na tentação. Ao ser intimado a se deitar com a esposa do seu patrão, ele se esforça e sai correndo para não cair em tentação. Domínio próprio é essa força que nos ajuda a fazer de tudo para não cair em tentação nenhuma. Não ter domínio próprio é tão perigoso que nos torna semelhantes aos animais. Eles agem por instinto. Eles não têm raciocínio para saber se o que fazem é certo ou não, como se fossem guiados apenas por emoções. Deus não te fez para ser guiado por emoções. Se você tem algum vício ou descontrole em alguma área da sua vida, peça a Deus com humildade que te liberte disso, antes que seja tarde, antes que caia em grandes tentações. Vença seu vício com essa virtude. Qualquer pessoa que tem domínio próprio pode vencer qualquer vício. Qualquer pecado como pornografia, uso desenfreado do celular, glutonaria ou coisas assim serão sempre vencidos por pessoas que possuem essa virtude de autocontrole. Se você tem cometido alguns desses pecados, esse é o maior segredo para vencê-lo. Seja cheio do Espírito Santo, porque dessa forma você vai viver por meio dele, como nos ensina Paulo. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Agora, se você quiser realmente vencer todos os seus pecados, eu escrevi um e-book onde eu explico detalhadamente o estrago que o pecado faz na sua vida, com vários exemplos na Bíblia e como você pode vencê-lo. É um conteúdo inédito que você só vai encontrar aqui. Clica no primeiro link da descrição para baixá-lo gratuitamente. Um forte abraço e até mais.